sua Bíblia comigo, quero compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Mateus 25, nós estamos dentro de uma série de pregações, onde nós estamos falando sobre o sermão profético de Jesus. Há 4 semanas atrás, nós começamos a falar sobre o sermão profético de Jesus. Inclusive, todas essas ministrações estão salvas lá no YouTube. Depois você pode ouvir também. Na primeira semana nós falamos sobre o princípio das dores de parto. Na segunda semana nós falamos sobre a grande tribulação. Na terceira semana nós falamos sobre a vinda do Filho do Homem. Semana passada nós falamos sobre a vigilância, a exortação de Cristo acerca da vigilância. O quanto que é importante nós estarmos vigilantes, porque nós não sabemos definitivamente ninguém. Jesus Cristo falou em sua vida encarnada, ele falou assim: olha, nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem irá voltar. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos ficar aí no capítulo 25 até o versículo 13. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai, essa é a tua palavra. Fale conosco nessa noite. Revela-te a nós de uma forma especial, poderosa. Assim, meu Pai, como o Senhor já, desde o início desse culto, ou melhor, desde antes de nós sairmos da nossa casa, o Senhor já estava ministrando ao nosso coração, quebrantando-nos, fazendo-nos, ó Pai, ó Deus, conhecer o Teu Evangelho. Que não seja diferente, meu Pai, através, meu Pai, da Tua santa e rica palavra. Fale conosco, revela-te a nós, que nós possamos sair daqui, meu Deus, com a certeza plena de que mais uma vez nós fomos alcançados pelo Teu poder. Mais uma vez, meu Deus, o Senhor nos alcançou pela Tua graça. Mais uma vez, a Tua palavra nos transformou, porque é isso que ela pode fazer conosco. Um dia eu aprendi que com apenas uma palavra o Senhor pode nos transformar. Transforma-nos, Senhor, nessa noite, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos? Irmãos, essa é claramente uma parábola. Claramente uma parábola sobre como os seus discípulos, os discípulos de Jesus, devem aguardar o seu retorno. Essa é uma parábola
que fala muito sobre preparação. Como nós, quantos discípulos de Jesus tem aqui nessa noite? Como nós devemos nos preparar? E Jesus Cristo, irmãos, quando Ele traz essa parábola, Ele inicia dizendo assim, acompanhe comigo aí por favor, no versículo 1, Ele vai dizer assim, olha, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Primeiro, Jesus Cristo está dizendo que o reino dos céus será semelhante. Quando Ele coloca essa palavra será, em algum momento isso aqui faria sentido. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui também Ele está dizendo que todas aquelas 10 virgens, quantas? 10, tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo inicial da totalidade, ou das 10 virgens da parábola? Encontrar com o esposo. E lógico, irmãos, lógico que muitas pessoas, aqui eu abro um parênteses para dizer que muitas pessoas falam erroneamente que essas 10 virgens eram as 10 noivas. Isso é um erro. Por quê? Porque não era comum, dentro do contexto cultural e histórico, um noivo casar com 10 pessoas de uma vez. Não era comum. Então, óbvio que Jesus Cristo estava apontando para a comparação aqui com os discípulos, ou com aqueles que deviam ou que devem aguardar o seu retorno. Agora, irmãos, voltando aqui para o texto, o objetivo inicial daquelas 10 virgens era encontrar com o esposo. O que faz mais sentido aqui que essas 10 virgens, agora sim, dentro do contexto cultural, seria no caso as 10 madrinhas de casamento, amigas da noiva, amigas do noivo. Entende? Já falei aqui sobre amigos do noivo, a respeito de João Batista. Mas o que nós precisamos entender nessa parábola é sobre a preparação. O ponto de partida, irmãos, o anseio de encontrar com o noivo. Temos um objetivo. Qual é o objetivo? O nosso objetivo é aquele dia, no dia em que Ele voltar para buscar a sua noiva, nós escutarmos dele o contrário do último versículo, aliás, do penúltimo versículo que nós lemos. Nós não queremos ouvir o que está escrito aqui, olha, eu não vos conheço. O que nós queremos ouvir, sabe o que é? Eu conheço você. Eu conheço as suas aflições. Eu conheço as suas dificuldades. Eu sei as lutas que você passou, filho. Eu sei as lutas que você passou, filha. Eu que te chamei pelo nome. Foi eu que não te deixei desistir quando você pensou em desistir inúmeras vezes. É isso que nós queremos ouvir da parte de Deus, da parte de Jesus, naquele dia. Como eu anseio, irmãos, em ouvir de Jesus naquele dia, porque definitivamente a pior coisa na vida de um ser humano é ouvir um dia essa palavra aqui: eu não vos conheço. Irmãos, dura coisa deve ser a pessoa correr a vida inteira, gastar a sua vida achando que estava fazendo o correto, e no final da sua vida, ou quando Jesus Cristo voltar, não entendeu nada, ou seja, Ele dizer: eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Por isso Ele vai nos mostrar, vai nos ensinar essa palavra. E no versículo 2 vai dizer: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Isso quer dizer, irmãos, que em algum momento podemos estar próximos
partida, a vontade inicial, sabe, a motivação que partiu do coração era boa sim ou não, irmãos? Encontrar com o esposo, encontrar com Jesus. Agora, irmãos, não basta você só ter uma motivação inicial, é necessário volta e meia, ou sempre, todos os dias, você recalcular a rota, recalcular a sua vida, recalcular a forma que você está vivendo, a forma que você está se posicionando, a forma que você está vivendo num mundo caído, a forma que todas as coisas estão te moldando, ou você está moldando todas as coisas. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E todas as vezes que você pegar uma passagem da Bíblia que fala sobre azeite, vai dizer sobre unção, sobre o Espírito Santo, sobre a presença de Deus, sobre a vida daquela pessoa. Todas as vezes que um profeta ia ungir alguém, ele levava azeite. Samuel, quando foi ungir Davi, a Bíblia fala que ele levou azeite com ele para ungir a cabeça de Davi. Agora, aqui está dizendo no versículo 3: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes? As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Agora, irmãos, de verdade, será que nós temos carregado dia após dia azeite na nossa vida? Será que nós estamos, irmãos, tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos inserindo, tudo aquilo que nós estamos entregando, se sacrificando, abrindo mão de algo, será que nós estamos enchendo pelo Espírito Santo a vasilha que se chama Ele? Templo do Espírito Santo, vasos de honra e não de desonra. Será que nós estamos enchendo as vasilhas, sabe, e enchendo com a presença dEle? Por quê? Porque a Bíblia fala, a parábola vai dizer no versículo 5, acompanha comigo: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Irmãos, pelo fato de que ninguém sabe a hora e nem o dia em que Jesus Cristo vai voltar, é que precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Porque a Bíblia está dizendo, olha, e tardando o esposo, do ponto de vista humano, do ponto de vista nosso, ele pode estar demorando para nós. Imagine os discípulos do primeiro século, que vivia, eu já falei sobre isso aqui, que vivia sobre essa santa expectativa do retorno de Jesus, e viveram a sua vida, e gastaram a sua vida, e foram, muitos deles foram martirizados, a maioria dos discípulos, dos apóstolos foram martirizados. Agora vamos lá, irmãos, esses homens viveram a vida aguardando a volta de Jesus, e Jesus Cristo não voltou dessa forma aqui para eles. Voltou individualmente falando, passando por grandes tribulações, sendo jogado na cova dos leões, sendo jogado no coliseu. Sabe, irmãos, mas em algum momento eles também poderiam ter chegado à conclusão que para eles, talvez Jesus estava demorando. E todos, definitivamente, todos na história em algum momento vai ter esse sentimento: Senhor, quando o Senhor vai voltar? Aqui a Bíblia está dizendo: e tardando o esposo, tosquenejaram. Agora, o que nós fazemos, o que nós vivemos, o que nós deixamos de fazer, vai dizer se estamos aguardando Ele ou não. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram.
E aqui, irmãos, quantos que estão dormindo? Quantos que estão, Jesus Cristo está chamando, vem, segura na minha mão, ei, vem, eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar a sua casa, eu quero transformar a sua história, eu quero transformar a sua rua, eu quero transformar seu bairro. E pessoas estão dormindo, paralisadas, como se a volta de Jesus não fosse acontecer mais. Mas olha que interessante, a Bíblia vai dizer assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. E nós também já falamos aqui que na vinda de Jesus haverá um clamor. E o clamor, juntamente com o clamor, alguém disse: aí vem o esposo, sairão. Agora, um ponto importante: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas. Todas elas que estavam adormecidas, loucas e prudentes, se levantaram para preparar a sua lâmpada. Mas aqui existe uma grande diferença: as loucas não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite consigo. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas se levantaram: opa, vou preparar minha lâmpada. As prudentes tinham azeite de sobra para poder aguardar, mesmo que ele demorasse, mesmo que em algum momento, irmãos, nós não estamos isentos de em algum momento estar adormecidos, não estamos, que somos falhos. Em algum momento nós podemos ali, infelizmente, eu falo isso infelizmente porque somos assim. Quantas vezes nós estamos, sabe, parecendo pastel de rodoviária, né? Pouca carne, muito óleo, sabe, queridos, cheio da unção. Mas tem dia que parece que, sabe, estamos distantes. Tem dia que parece que o céu está fechado, que Deus não está falando com a gente. E nesses dias que às vezes nós estamos com essas virgens tosquenejando e adormecidos. Mas veja bem, mesmo que isso seja por um momento, nós não podemos perder a essência de quê? De carregar a presença de Deus, de carregar o Espírito Santo na nossa vida. Esse é o ponto principal, irmãos, dessa parábola. O quanto nós estamos enchendo com o Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchemos do Espírito Santo. Olha, irmãos, será que nós estamos nos enchendo com o Espírito Santo? Ou será que nós estamos como essas loucas, perdendo tempo? Quantos que concordam comigo que as loucas perderam o tempo dela? Saíram de casa com um objetivo, e quando chegou lá, não conseguiu alcançar. E uma coisa que Deus tem me ensinado nesses dias é que nós não podemos mais perder tempo, brincar de ser cristão, brincar de ser evangélico. Hoje está em moda, né, a palavra evangelho. Brincar de ser discípulo. Não. Todo aquele que na época de Jesus passava a mão numa cruz romana, ele já se despedia da sua família, porque não voltava mais. E nós, irmãos, batemos no peito, falamos que somos cristãos, mas na verdade, irmãos, estamos aquém daquilo que Cristo quer que a gente seja. Muitos de nós estamos adormecidos, paralisados, nós nos preocupamos com muitas coisas, mas nós não nos preocupamos, não nos envolvemos com o Evangelho de verdade. O
Porque o Evangelho de verdade, irmãos, ele faz transformação, ele transforma a nossa vida, ele transforma a forma de enxergar todas as coisas, ele transforma o nosso coração, ele transforma o nosso caráter. O Evangelho de verdade, aquele que de uma vez por todas foi cheio do Espírito Santo, ele não vai perder tempo com as coisas desse mundo. E tem muitas pessoas perdendo tempo. Irmãos, eu creio, estou orando, irmãos, para Deus levantar uma geração com fome. Uma geração de pessoas, irmãos, com fome e sede da palavra. Uma geração, eu estou orando por isso, irmãos, e eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui nesse lugar com fome e sede da palavra. Pessoas, irmãos, que não vai se importar com nada, mas que vai gastar sua vida com Jesus. Pessoas, irmãos, que não vai medir esforço para gastar 1 hora, 2 horas na presença de Deus. E nós medimos esforço. As pessoas escolhem. Deixa eu falar um negócio para vocês. Como pastor, de verdade, as pessoas escolhem programação como se fosse um fast food, um restaurante. Essa aqui eu quero, essa aqui eu vou comer, essa aqui, não, essa aqui eu não quero não, eu já estou satisfeito. É assim, infelizmente. Mas a minha oração é: Senhor, levanta uma geração com fome, com sede da Tua presença. Senhor, eu só quero a Tua presença, mais nada. Eu só quero estar lá naquele dia, eu só quero estar lá com o Senhor naquele dia, eu só quero que tudo isso que eu faça sentido naquele dia. Porque se aquilo que eu faço, se aquilo que eu entrego, sabe, irmãos, naquele dia não fizer sentido, perdeu tudo. Perdeu tudo, nós perdemos tudo. As pregações, os louvores, se eu faço qualquer coisa no reino de Deus, mas naquele dia ele virar para mim e falar assim: eu não te conheço, perdemos o tempo, gastamos tempo à toa. Então, o que recai sobre nós hoje como responsabilidade? Ser cheio do Espírito Santo. A história fala, irmãos, que homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo e eles gastaram a sua vida com Jesus. Homens e mulheres, irmãos, que amaram Jesus mais do que a sua própria vida. Homens e mulheres que queimaram por Jesus de verdade, gastaram a sua vida com Jesus de verdade. E aqui a Bíblia está dizendo: e as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmãos, o azeite é seu. Deus quer derramar sobre a sua vida. Deus quer derramar sobre esse vaso. Deus quer que você seja cheio para alcançar outros. Agora, se nós, irmãos, estamos nos posicionando como as loucas, como que nós vamos, irmãos, entregar para outro aquilo que Deus confiou a mim? Elas são prudentes. Eu tenho que estar aqui, a igreja tem que estar aqui para quê? Para poder ajudar uns aos outros a ser cheio, e cheio da presença de Deus. Agora, naquele dia, irmãos, naquele dia, se nós corremos errado, não vai adiantar. Dai-nos do vosso azeite, aquilo que é seu, aquilo que é do seu irmão, é do seu irmão. Irmãos, você precisa sair daqui nessa noite com a plena convicção: eu preciso ser cheio da presença do Senhor. Que outro dia eu estava, essa semana, recebi uma notícia muito ruim. E eu falei: Senhor, no trajeto, também buscar minha família, no trajeto eu falei: Senhor, por que a gente não tem visto tantos milagres como foi no primeiro século, como foi no começo, como foi em Atos dos Apóstolos? Por que a gente não tem visto tantas manifestações do poder do Senhor? E Deus, Ele ministrou no meu coração, irmãos. Dentro do carro, Mateus 7,7, Ele falou comigo: pedi e dá-se-nos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-nos-á. Agora, irmãos, entenda algo: nós somos uma igreja, irmãos, que oramos, mas desconfiamos.
Nós precisamos, irmãos, acreditar que Ele é suficiente. Ei, nós precisamos acreditar que Ele é poderoso. Deus não muda, Ele não mudou. Ele continua curando, Ele continua operando, Ele continua libertando, Ele continua fazendo. Nós é que paramos de bater na porta. Nós é que paramos, irmãos, de buscar Ele da forma que nós precisamos de buscar. Senhor, faça. Faz de novo, como diz a canção. Faz outra vez. Faz, Jesus. Cura o enfermo. Ressuscita o que está morto. Faz de novo, Jesus. Jesus é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. O Espírito Santo está sendo derramado. Nós precisamos acreditar nisso. As loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para nós. A resposta delas, a resposta das prudentes, é exatamente para refletir o que elas são, prudentes. Elas dizem assim: olha, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para nós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou. Ou seja, se nós não nos prepararmos, corremos um grande risco de ficar fora daquele dia. Aquelas loucas rejeitaram de levar o azeite com elas. Elas esqueceram de levar o azeite. Não precisa. Não precisa levar. Nós não precisamos. O que está aqui está bom. Minha vida está boa. Muitas pessoas falam isso. Que às vezes a gente vai evangelizar, a pessoa fala: minha vida está boa. Está ótimo. Me deixa aqui. Outro dia uma pessoa falou assim: estou tranquilo, minha vida está tranquila. Me deixa aqui, minha vidinha está ótima. O Evangelho precisa ser pregado. Nós não vamos deixar de pregar. A resposta, isso não cabe a nós. A resposta que cada um vai dar de acordo com aquilo que Deus fez, isso é individual. Nós não podemos, quem dera se eu pudesse, mas não tem poder, nós não podemos nada. A única coisa que nós temos que fazer é ser fiel e procurar ser cheio da presença dEle. Ser fiel até o fim. Aquele que perseverar, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não adianta eu ter saído lá. Eu tenho 24 anos que eu voltei para o Evangelho. Então, irmãos, não adianta eu correr 24 anos se na linha de chegada eu não procurar ser cheio do Espírito Santo. Mais importante do que o início das coisas, Salomão vai dizer, é o fim das coisas. E como nós vamos terminar? Qual o dia será? Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. O que nós sabemos, sabe o que é, irmãos? É que Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma noiva que aguardou a sua volta, que se preparou para a sua volta. Não uma noiva desleixada. Não, sabe, querido, aqui a Bíblia está mostrando que as loucas estavam desleixadas. De qualquer maneira, sem azeite, não. Jesus, Ele está nos mostrando por essa palavra. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo,
que não vos conhece. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, como nós vamos nos preparar? Como ser preparado? Se não for pelo Espírito Santo que pode nos guiar. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, vai dizer que os discípulos estavam reunidos e eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo já não estava mais, ele já tinha ido para o Pai. Agora, como a Bíblia fala que os discípulos estavam ali aguardando, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre eles. E aquele mesmo apóstolo Pedro, que antes da morte de Jesus arrancou a sua espada, arrancou a orelha de mal, o mesmo apóstolo Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora, quando ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que algumas pessoas estavam ali, começaram a questionar: esses homens estão bêbados? Eles estão cheios de músculo, cheios de fome. Pedro levantou e falou: peraí. Joel 2,28 vai dizer: e há de ser que depois desses dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E sobre esse texto, sobre esse versículo, a Bíblia fala que Pedro se levantou, fez um discurso e aproximadamente 3.000 almas se converteram ao Senhor. Quem era Pedro antes do Espírito Santo? Um cara que foi moldado andando com Jesus, sim. Mas ele só foi transformado, ele só alcançou o status de transformação de um cara durão que arrancava a orelha das pessoas, que negou Jesus quando não era para negar, para o status de uma pessoa que de verdade amou Jesus até o último instante. Ele só passou por esse estado no momento que ele foi cheio do Espírito Santo. A história vai dizer que antes da sua morte se iniciou uma grande perseguição em Jerusalém. E a história fala que Pedro, ele resolveu fugir. Quando ele estava saindo de Jerusalém, a história fala que ele se encontrou com Jesus naquela estrada e perguntou para Jesus: onde tu vai, mestre? E Jesus Cristo falou assim: estou voltando novamente para Jerusalém para ser crucificado. A história fala, estou falando da história porque isso não está na Bíblia, obviamente em alguns livros. Por exemplo, você vai encontrar em Eusébio de Cesaré, na história eclesiástica, você vai encontrar no livro dos Hebreus de Flávio José. E a história fala que Pedro entendeu que Jesus Cristo estava dizendo para ele que era necessário ele voltar e morrer. Ele voltou e morreu. Sabe, irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos conseguir suportar. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir chegar lá. A Bíblia fala que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala, irmãos, que quando nós não sabemos pedir o que convém, ele intercede por nós por limites inescrutáveis. A Bíblia fala que ele é o Consolador, Paracletos. E a palavra Consolador está intrinsecamente ligada a um período de grande tribulação. Só precisa de ser consolado aquele que está passando por uma aflição. Isso é o Espírito Santo. E o Francis Chan vai dizer no livro dele, Deus Esquecido, que nós somos a geração que mais ignora o Espírito Santo. Às vezes as pessoas passam o dia inteiro sem conversar com ele, sem falar com o Espírito Santo, porque de verdade, irmãos, eu vou te dizer algo. Ele está conosco todos os dias. Quando as pessoas forem embora, o que isso pode acontecer? O Espírito Santo vai continuar contigo.
Quando te faltar alguma coisa, não estou profetizando isso, o Espírito Santo vai ser tudo para você. Quando você pensar assim, eu não dou conta mais, como eu já pensei muitas vezes, o Espírito Santo sempre vai vir te abraçar. Às vezes ele até usa pessoas assim, te abraçar e te dizer: calma, eu estou contigo. O próprio Jesus falou: eu estarei com vocês, Mateus 28, 20, eu estarei com vocês até a consumação do século. E Ele está conosco através do Espírito Santo. Agora, irmãos, o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? Será que nós não estamos vivendo como essas loucas, ignorando, sabe, queridos, ignorando aquilo que Ele está derramando, ignorando aquilo que Ele está fazendo em nós? E aqui eu quero finalizar essa palavra, que nós possamos ser como essas 5 virgens prudentes que carregaram o azeite, que levaram o azeite, que não abriram mão de carregar o azeite. O que faz você se encher do Espírito Santo? O que faz o discípulo ser cheio do Espírito Santo? Isso passa pela busca, isso passa pela entrega, sacrifício vivo, diário. Bateie. Uma hora vai abrir. É necessário, irmãos, sabe, abrir mão de tudo, abrir mão daquilo que nós estamos achando que não devemos abrir. Não precisamos abrir mão. Não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem cruz. É necessário, irmãos, abrir mão sim, para podermos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E Deus, Ele quer nos encher com a presença dEle. Deus quer levantar uma igreja que é viva, que é cheia, porque é o corpo dEle. Uma igreja que vai orar pelo enfermo, o enfermo vai ser curado. Uma igreja que vai orar pelo aquele que está preso na droga e vai ser liberto. Uma igreja que vai pregar o Evangelho, e a manifestação do poder de Deus vai acontecer em ambientes, não somente em um lugar como esse, mas na rua, sabe, queridos, na cadeia, ou até mesmo dentro do hospital, em qualquer lugar que a igreja chegar, o poder de Deus vai chegar também. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Nós podemos fazer alguma coisa, irmãos? Nós não conseguimos fazer nada se não for pelo Espírito Santo de Deus. Agora, para finalizar, para não falar que eu não fiz uma ponte aqui para Santa Ceia, a Bíblia fala que elas entraram para as bodas. Ela entrou para as bodas, as 5 prudentes. Elas entraram para um lugar de alegria. E a Bíblia fala, a minha Bíblia vai dizer em Apocalipse, que um dia nós cearemos com Ele. Quantos que tem esse anseio? A minha Bíblia fala, irmãos, que um dia, assim como 1 João vai dizer isso, assim como Ele é, nós o veremos. E Ele vai nos convidar para estar à ceia com Ele, a Santa Ceia. Agora, se nós estamos ignorando tudo aquilo que Deus está nos oferecendo, como nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é o seu amigo. As suas maiores experiências, eu posso te dizer isso, as suas maiores experiências com Deus foi através do Espírito Santo. Sim ou não? Outro dia nós fizemos aqui uma vigília, irmãos. Que maravilha! Nós vamos fazer de novo em nome de Jesus. Que maravilha! Um tempo de busca, sabe? Um tempo de entrega. Esquecemos do horário e só como. Nós precisamos voltar a viver essas coisas, irmãos. Levantar de madrugada, orar, dobrar o joelho. Fazer coisas, irmãos, para buscar mais a presença. Senhor, eu quero, Jesus. John Wesley levantava 4 horas da manhã e falava: não, eu não vou deixar que os pássaros adorem o meu Senhor antes de mim. Nós estamos, sabe, queridos, nossa busca, eu falo isso, irmãos, é nossa, porque me incluo nisso, irmãos. Às vezes você pode
pensar que eu estou pregando aqui, que essa palavra não pregou eu primeiro. Pelo contrário, tudo aquilo que nós estamos pregando já foi pregado primeiramente, nós já fomos pregados. Para depois, irmãos, que outros venham ser convencidos pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda nesse dia de hoje: se prepare. Se prepare. Se prepare. Você não está indo se encontrar com qualquer um. Você não está indo se encontrar com qualquer pessoa. Você está indo se encontrar com Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Não tinha nada, irmãos. Não era nada. 24 anos atrás, perdido, lascado, desculpa a palavra, irmãos, cheio de droga na cabeça, cheio de bebida, pecado. Aí um dia ele veio e me alcançou. Eu vou falar que eu tinha alguma coisa para oferecer. Não tinha, não tenho. Apenas um coração para entregar para Ele. É isso que Ele quer. Ele quer encher o seu coração com o óleo da alegria. Ele quer encher a sua vida. Para de achar, sabe, queridos, que Ele não vai fazer na sua vida. Por quê? Porque Ele já está fazendo. Filipenses 1,6, sempre conserta isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra de completar até a volta de Jesus. Ele está fazendo uma boa obra na sua vida. Ele vai fazer até que Ele volte. Agora, não pare de se preparar. Não pare de bater a porta. Não deu hoje, amanhã vai dar. Não deu amanhã, mês que vem. Não deu mês que vem, o ano que vem. E assim, irmãos, quando você assustar, um dia nós estaremos lá na glória. Valeu a pena. Aí a gente vai poder dizer: valeu a pena. Valeu a pena ter passado por tudo que eu passei. Porque a Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, a minha Bíblia fala que Paulo foi ao terceiro céu, e ele vem e escreve aos Coríntios: olha, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós, Cristo está preparando algo para nós, e nós precisamos nos preparar para encontrar. Não se turbe o vosso coração. João 14:1. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito: pois eu vou para o Pai preparar um lugar, e quando eu virei, vos levarei para mim mesmo. Cristo está preparando um lugar para nós, e nós precisamos nos preparar para encontrar com. Amém? Quantos que entenderam essa palavra? Curva a sua cabeça, irmãos. Gostaria de convidar você. Curva a sua cabeça, irmãos. Peça o Espírito Santo para encher a sua vida. Peça o Espírito Santo para encher o seu coração. De verdade, o que nós precisamos é ser cheios. De verdade, o que nós precisamos é ser cheios da presença dEle. Nós não precisamos de muita coisa, irmãos. Na verdade, nós não precisamos de nada desse mundo. O que nós precisamos é do Espírito Santo. Nós precisamos é da presença dEle. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Seja cheio da presença dEle. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: para de se preocupar com as coisas desse mundo. Seja cheio do Espírito Santo. Para de achar que com a sua força você vai conseguir fazer alguma coisa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Volte a queimar. Deus está levantando pessoas nesses dias que vai voltar a queimar pela presença dEle. Pessoas que vai abrir a boca
e Deus vai usar de uma